Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é sobre tronco de cone. Especificamente, nós vamos estar tratando sobre o tronco de cone reto, tá? Então, pessoal, um tronco de cone surge ao ser feito um corte em um cone, tá? Observe que aqui nós temos um cone, ó, tá? Eu tô aqui, ó, né? Nós temos então aqui um cone e quando a gente faz um corte nesse cone, a gente passa a obter então o que chamamos de tronco de cone, tá ok? Bom, então, no tronco de cone, pessoal, observem que nós temos ali alguns elementos, né? Nós temos duas bases, essas duas bases são diferentes. Uma é maior que a outra, né? Então, por isso que a gente chama aqui ó, de base maior e a outra de base menor, tá ok? Nós temos também a altura do tronco, correto? E também nós temos a geratriz do tronco, que é essa medida aqui, ó, tá certo? Então, para a área lateral, a gente vai utilizar essa fórmula, tá? Que é π vezes a geratriz vezes a soma do raio da base maior com o raio menor, tá ok? Da base menor. E o volume que é utilizado essa fórmula aqui, ó. π vezes a altura dividido por 3, multiplicado pelo raio da base maior ao quadrado, mais o raio da base maior vezes o raio da base menor, mais o raio da base menor ao quadrado, tá? Então, a gente utiliza aqui essas fórmulas que em seguida eu já vou estar mostrando para vocês nos exemplos. Vamos, então, ao exemplo número 1, né? Fala assim, um tronco de cone tem bases de raios 1 cm e 4 cm. Sabendo que a altura do tronco é 4 cm, calcular a área total do tronco. Então, pessoal, vamos lá. As bases, tá? Tem raios de 1 centímetro e 4 centímetros. Então, ó, essa é a base menor, né? Portanto, aqui é 1 centímetro, né? E aqui embaixo é a base maior, que, portanto, é 4 centímetros, tá? E a altura é 4 centímetros, que é essa medida aqui, ó. Correto? Bom, vamos lá. Para a gente calcular a área total, pessoal, vamos lá. O que é a área total? Tá? A área total é a área da base menor, que eu estou abreviando aqui com o B minúsculo, tá? Mais a área da base maior, que eu estou abreviando com o B maiúsculo, mais a área lateral, tá? Então, a área total é a soma dessas três. Então, primeiro eu vou ter que calcular cada uma dessas três, tá? Eu vou começar com a área da base menor, tá? Então, observem que a base menor, tanto a base menor quanto a base maior, são círculos, né? E para calcular a área de um círculo, a gente utiliza essa fórmula, π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, a área da base menor aqui vai ser o π vezes o raio, que é 1 ao quadrado, tá? Então, a área da base aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes π é 1π, né? Então, a área da base menor é 1π centímetros quadrados, tá ok? Bom, agora eu vou calcular a área da base maior, né? Que também é πr ao quadrado por ser um círculo, né? Então, pessoal, vamos lá. A área da base maior é igual a π vezes o raio, que nesse caso é 4, ó, né? Da base maior, então fica 4 ao quadrado. Então, pessoal, vamos lá. 4 ao quadrado é 16, e 16 vezes π é 16π. Então, fica 16π centímetros quadrados a área da base maior, tá ok? A da menor a gente já fez ali, que é 1π centímetro quadrado, né? Então, agora nós vamos ter que calcular a área lateral, né? Como que eu calculo a área lateral? Através dessa fórmula, π vezes a geratriz vezes a soma do raio da base maior com o raio da base menor, né? Só que observem que para mim utilizar essa fórmula, eu tenho os dois raios, só que eu não tenho a geratriz, né? Então, eu vou ter que calcular a geratriz. Como que eu calculo a geratriz? Através dessa fórmula, ó. A geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Só que daí vocês têm que observar o seguinte, vamos lá. O raio. Que raio que eu vou ter que utilizar, já que eu tenho dois? Então, vamos vir aqui na imagem, tá?
Então, pessoal, essa é aqui a geratriz, onde eu estou colocando a letra G, né? Então, eu vou fazer um pontilhadinho aqui para que você entenda o seguinte, ó. A altura é o 4, que é esse pontilhado que eu acabei de fazer, né? A geratriz eu quero encontrar. Que medida que é essa daqui, ó? Essa medida aqui vai ser a diferença dos dois raios, do raio da base maior com o raio da base menor, ou seja, 4 menos 1, que vai ficar 3 centímetros, ó. Tá ok? Então, vamos lá, vamos voltar ao cálculo. Geratriz, G ao quadrado, é igual ao raio, que vai ser a diferença entre os dois, ou seja, 3 ao quadrado, mais a altura, que é o 4 ao quadrado, né? Então, fica G ao quadrado igual a 9 mais 16. Isso dá G ao quadrado igual a 25. Que aí, pessoal, a gente tem que extrair a raiz quadrada, né? Para eliminar ali o quadrado, operações inversas. E aí fica a geratriz de 5 centímetros. Então, agora que eu sei a geratriz, eu posso vir aqui para terminar de calcular a área lateral. Então, a área lateral é igual a π vezes a geratriz, que é 5, vezes a soma dos dois raios das duas bases, né? Do maior com o menor lá, ó, que é 4 mais 1, correto? Então, a área lateral é igual a π vezes 5 vezes 4 mais 1, que é 5 também. Ou seja, a área lateral aqui, ó, π vezes 5 vezes 5, fica 25π centímetros quadrados. Essa é a área lateral, né? Bom, agora que eu sei a área da base menor, a área da base maior e a área lateral, eu posso, enfim, calcular a área total, que é a soma das três, né? Ou seja, a área da base menor é π, mais a área da base maior é 16π, mais a área lateral, que é 25π, né? Ou seja, pessoal, a área total aqui, ó, vai ser de 42 π centímetros quadrados, tá certo? Então, observem que eu fiz todo o procedimento, todo o cálculo, deixando o π, né? Mas aí vocês têm que verificar em cada questão. Se a questão pede para usar o π como 3,14, aí no final é só substituir aqui o π pelo 3,14 e multiplicar pelo 42, né? Que vai se chegar no resultado lá em números decimais, tá certo? Então, pessoal, podem ver que não é tão complexo, né? Aparentemente, assim, assusta olhando, mas só tem que fazer realmente com bastante atenção, tá ok? Exemplo 2, então, pessoal, fala o seguinte. Os raios das bases do tronco circular reto, de um tronco circular reto são 3 metros e 2 metros. Sabendo-se que a altura do tronco é de 6 metros, calcular o volume do tronco. Então, gente, para calcularmos o volume de um tronco de cone, tá? A gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Π vezes a altura dividido por 3, multiplicado por o raio da base maior ao quadrado, mais o raio da base menor vezes o raio da base menor, mais o raio da base menor também ao quadrado. Tá? Então, observem que aqui no cálculo do volume a gente não tem geratriz, então não precisamos calcular a geratriz, né? Então, gente, vamos lá. Volume é igual a π vezes a altura, que a questão fala que é 6, tá? Vou substituir aqui também, ó, tá? No desenho, dividido por 3, multiplicado por, vamos lá, o raio da base maior é 3, ok? Então, eu vou colocar aqui 3 ao quadrado. Mais o raio da base maior, que é 3, vezes o raio da base menor, que é 2, que eu também vou colocar aqui na imagem, tá? Mais o raio da base menor, que é 2 ao quadrado. Ó. Então, agora é só a gente calcular. Então, pessoal, π vezes 6 é 6π. 6π dividido por 3 fica 2π, né? Vezes, vamos lá, 3 ao quadrado fica 9, né? Mais 3 vezes 2, que é 6, mais 2 ao quadrado, que fica 4. Então, o volume é igual a 2π, que multiplica... Oh, mensagenzinha, né? Vamos lá. 2π que multiplica 9 mais 6, 15. 15 mais 4, 19. Tá certo? Então, aqui, ó, o volume é de 38 π metros cúbicos, tá ok, pessoal? Então, é isso aí, tá? Nossa videoaula acaba por aqui.
Se você gostou, deixe aquele like para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E se quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, enfim, poderá fazê-lo, tá? Antes passará por uma análise e depois será então publicado, tá ok? Obrigado então pela atenção de